Hábitos de higiene no século XIX. No final do século XIX, o médico defensor da medicina natural publicou um livro chamado Nova Cura Natural. Nele, conclamou seus leitores a tomar banho para preservar a saúde. Ele admitia que muitas pessoas desde a infância nunca entraram na água e têm medo infundado de se banhar. E escreveu ainda que essas pessoas poderiam levar algum tempo e alguns banhos, uns 5 ou 6, para se acostumar com a experiência. Banhos diários não eram tão comuns como agora. O banho chegou a ser prescrito por médicos como remédio, a ser tomado quente ou frio, com ou sem sais, dependendo da enfermidade do paciente. Com a falta de banho, a maioria das pessoas pertencentes às classes superiores usavam perfumes para disfarçar o mau cheiro e usavam em todas as camadas de roupa, que no caso dos nobres eram muitas. Os desodorantes só foram inventados em 1888 e os antitranspirantes em 1903. Outra coisa que não era habitual em matéria de higiene era o papel higiênico. Surgido na China, ele só foi introduzido no Ocidente na metade do século XIX. Não era vendido em rolinhos. Antes disso, as pessoas usavam papel comum. Quando ele se tornou mais disseminado, havia até quem já aproveitasse para ler no banheiro. Depois de lida uma página, ela era usada para limpeza. Usavam-se também outros materiais como lã. Os cabelos são uma parte do corpo cujo tratamento melhorou bastante nos últimos séculos. No século XVIII, os cabelos eram arrumados por horas por cabeleireiros. Podiam até usar suportes para armar o cabelo. Ele ficava empilhado por semanas e meses e se tornavam abrigos para insetos e piolhos. Nessa época, usavam para combater a caspa, a seborréia e piolhos alho esfregado nas madeixas, o que certamente só piorava com a falta de banho. Enquanto isso, no Brasil colônia, a palavra higiene não constava no vocabulário até meados do século XIX. Existem diversos relatos de viajantes estrangeiros, já dotados de boas maneiras, que ao passarem pelo Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, ficavam impressionados com a repugnante sujeira das casas. Raramente o interior de uma casa era limpa e, quando muito, era varrido por uma vassoura de bambu. Água no chão, nem pensar. As paredes eram apenas caiadas e se tornavam amarelas. A fim de se tornarem os quartos toleráveis, queimava-se plantas perfumadas para disfarçar o mau cheiro. Esses odores também mantinham afastados aquilo que os viajantes chamavam de atacantes invisíveis, ou seja, mosquitos, baratas e outras imundícies. Banhos só em caso de doença. Dom João VI foi picado por um carrapato na fazenda de Santa Cruz, onde passava o verão. Teve a perna inflamada e muita febre. Os médicos lhe recomendaram um banho de mar. O rei tinha pavor de ser atacado por peixes e por isso mandou construir uma caixa de madeira dentro da qual era mergulhado nas águas da Praia do Caju, nas proximidades do Palácio de São Cristóvão. A caixa era uma banheira portátil, com 2 varões transversais e furos laterais por onde a água do mar podia entrar. Até as primeiras décadas do século XIX, a higiene pública era a água da chuva, os raios de sol e os urubus. Naquela época, as pessoas não se davam conta da falta de higiene total, tanto nas casas de pobre como nas dos ricos. Tinha-se por hábito esvaziar os penicos pela janela dos sobrados, gritando: "Água vai!", justamente para que as pessoas que estivessem embaixo se protegessem.